Muito bom dia para você que nos acompanha nas redes sociais, que Deus continue te abençoando ricamente, não é? Pois se dormirmos e amanhecemos este dia maravilhoso, é porque Deus nos permitiu, né? Tá, deixa eu desligar aqui esse rapazinho aqui, pronto. De ter mais um dia de vida. E a palavra do dia é que às vezes nós ouvimos nas redes sociais, devido neste momento que a igreja está passando, né, os ministros querendo fechar a igreja e tudo mais, e muitos ficam dizendo que eles não têm poder sobre a igreja, mas depende do poder que eles têm ou não com a igreja, né, para fazer alguma coisa com a igreja. Porque se Deus nos permitir a eles, se Deus der permissão para eles fazer alguma coisa contra a igreja do Senhor, alguma coisa que seja ruim, Deus pode permitir isso. E a Bíblia deixa claro que é quando a igreja do Senhor ou o povo do Senhor está deixando alguma coisa a fazer, né? Está deixando a desejar e está fazendo muitas coisas contrárias à vontade de Deus. E Deus às vezes pode nos permitir sobre nossas vidas, sobre a vida do cristão. Ele pode levantar alguém, suscitar alguém e permitir que alguém, por um pouco de tempo, ele faça alguma coisa contra a igreja do Senhor para querer nos castigar. A Bíblia nos diz que ali nos 70 anos de cativeiro, ali a qual levou o povo de Jerusalém e um povo de Judá, a Bíblia nos diz em Jeremias, capítulo de número 27, versículo de número 6, marque bem aí em sua mente. Capítulo 27 e versículo 26 do livro do profeta Jeremias, mas você lê o 27 todinho que tu vai ficar com a tua mente mais aberta, né? A Bíblia diz ali no versículo de número 6 que Deus permitiu que Nabucodonosor levasse o povo, os hebreus, ali ao cativeiro da Babilônia. E era a permissão de Deus. Deus estava permitindo aquela situação, deixando que tudo isso acontecesse. E ali a Bíblia diz mais que aqueles que não fossem ao cativeiro, que Nabucodonosor ali estava levando eles, Deus iria fazer com que a espada nunca saísse da vida deles, ou por um tempo ficasse sobre a vida dele, melhor dizendo, do povo que não fosse. Para o povo que não fosse, a fome iria ser tremenda. Para o povo que não fosse ao cativeiro, a fome e a peste iria lhe assolarem, iria assolar a vida daquele povo que não fosse levado ao cativeiro. Mas aqueles que fossem ao cativeiro, a Bíblia nos diz que até para o rei Zedequias, eles iriam passar um momento de dor, um momento sofrido, mas não iriam morrer. Mas como o rei Zedequias não quis se humilhar, achando porque ele era o rei, não ia se humilhar para Nabucodonosor, a Bíblia nos diz que Nabucodonosor mata seus filhos e lhes arranca os olhos do rei, não é? Então, coisas terríveis acontecem. Ou seja, Deus permitiu que o rei Nabucodonosor fizesse tudo isso, ainda queimasse e destruísse boa parte de Jerusalém, levou os utensílios da casa do Senhor
Tudo isso Deus estava permitindo Nabucodonosor fazer tudo isso contra o seu povo e contra Jerusalém. E Deus pediu para humilhar para ele. Era a permissão de Deus que humilhasse. E ainda mais, a Bíblia ainda nos diz, nesse mesmo versículo, que Deus ainda chama Nabucodonosor de meu servo. Então pense nisso. Se Deus está permitindo a igreja do Senhor, a igreja de Cristo Jesus, seu Filho amado, passar por um momento de perseguição, meus irmãos, ninguém vai impedir. Mas eu tenho em minha mente, tenho comigo, e sei que alguns podem acordar e outros podem desacordarem comigo. Mas eu tenho em mente que muito mais além do que esta pandemia, nós vamos passar. Nós vamos atravessar aqueles ainda que vão estar com vida. Porque a minha geração está brincando muito de ser crente. A minha geração estão fazendo culto, uns cultos que deixa muito ponto de interrogação na vida da gente, na mente da gente, porque a coisa é esquisita demais, né? Não quero citar aqui outras palavras. Um culto é o culto esquisito, não é aquele culto que tem aquela liturgia santa do Senhor. Tudo está ficando diferente. Você passa de frente a alguma igreja por aí, que diz ser igreja, você não entende se é uma igreja ou se é uma casa de show, né? E dizem que está adorando ao Senhor. Está como nos dias de Jeremias, o povo chegando ao templo e batendo no peito e dizendo: templo de Deus é este. Mas não estão vivendo como a palavra do Senhor ordena que nós vivamos, né? A gente passa de frente à igreja, vê mesas dentro da igreja, né? Vê o povo tomando alguma coisa lá dentro, como não sei, não vou citar aqui palavras, que talvez eu possa entristecer alguém. Tomando alguém, tem lá umas placas lá divulgando alguma coisa. E a gente fica sem entender que tipo de igreja é esse, que culto é esse, que porta larga é essa, a quem realmente eles estão adorando. E a minha palavra final é: nós vamos sermos provados, igual o ouro quando é provado pelo ourives. Você está pensando, está achando que Deus vai deixar tudo isso estar acontecendo? Você está sendo enganado por algum dos seus maiorais, pelos seus pastores, que estão fazendo uma lavagem cerebral na vida de muitos jovens. Que isso parte mais para esses novos que estão chegando aí, que não estão guardando os bons costumes da igreja, divisões de púlpito. Por qualquer coisa, às vezes as pessoas largam seu pastor e já vai ali, abre um salão e se denomina pastor e faz tudo como ele quer, como tudo lhe apraz, abre as portas, não prega aquilo que realmente a Bíblia quer que nós vivamos, que nós façamos, que agrade ao Senhor nosso Deus. Você acha que nós não vamos ser provados? E por causa de muitos que estão fazendo isso aí, muita gente vai passar aperto, porque vamos ser provados como ouro passado a fogo, para sabermos quem é e quem não é, quem fica ou quem corre, né? Saber quem realmente tem a fé e também tem as obras, porque a fé sem as obras para Deus não vale nada, né? Temos que ter a fé, temos que também ter as obras. Então, o ouro, quanto mais fogo, mais ele brilha. E nós vamos ser desse jeito, chegar ao ponto, até o ponto que o ourive olha e diz: agora sim está aprovado. Você, meus irmãos, que nos acompanha nas redes sociais, talvez
não tem um cenário bonito, cheio de livraria atrás, não tem uma poltrona, não é? Ali bem arrumadinho para estar gravando vídeo e colocando aqueles fundos musicais bonitos. Talvez você não dê muita importância, mas preste muito atenção aonde você cultua ao Senhor. Busque os bons costumes. Igreja ainda tem igreja raízes ainda, que te pede, te ensina para vestir com pudor, como a Bíblia diz. Ainda tem igreja que quando se inicia o culto, você percebe a liturgia do culto é diferente. Os hinos da harpa, que muitos esqueceram, ainda tem igreja raiz, que ainda inicia o culto com os hinos da harpa cristã. E depois não entra de modão não, depois entra com hinos, os irmãos que louvam ao Senhor, que ora a Deus, pede direção ainda ao Espírito Santo para que lhes direcione a escolher hinos de irmãos aí que ainda são fiéis ao Senhor, que gravam seus hinos avulsos, mas que pede discernimento ao Espírito Santo, que Deus revela a letra a eles. Faça uma boa escolha na sua vida, em tudo. Estamos vivendo dias que não é fáceis e vai ficar pior, tá bom? Vai ficar pior. Te digo que nós vamos ser provados a testes ainda que o Senhor há de fazer nas nossas vidas, porque a Bíblia diz que ainda rumores de guerra, guerra vai acontecer, doenças ainda maiores do que esta pandemia vai acontecer, não é? Traições dentro da igreja vai acontecer, e a Bíblia diz, por se aumentar tanto a iniquidade, o amor de muito irá esfriar. Às vezes é quem está fora, não vai querer vir para a igreja, porque vai dizer, vou fazer o que ali? O que vai edificar a minha vida ali? Pois eles são piores do que eu e não vão. Não é? Outros que já são de casa vão ver o escândalo tanto acontecer na vida de cristãos que vão desistir e apostatar da sua fé, né? Mas ai daquele por quem vinha o escândalo. A Bíblia diz isso. Ai daquele por quem vinha o escândalo. Que Deus te abençoe ricamente. Curta esse vídeo até o fim. Não deixe assim, não vá pulando as partes, porque às vezes ficou muito comprido. E nos ajude, tá bom? A estar falando aqui a verdade do Senhor. Eu me preocupo com a minha geração. Muitos dos nossos pastores que guardam a doutrina e os bons costumes da igreja estão partindo nesta pandemia. E nós mais novos, nós que temos uma idade pouca ainda, pouco conhecimento, poucas experiências, é bom que nós guardamos a palavra do Senhor, vivamos ela como ela é e façamos tudo para agradar ao Senhor. Tá bom? Que Deus te abençoe. Compartilhe esse vídeo nas redes sociais. Nos acompanhe ali no YouTube, no Instagram e também no Facebook. Não deixe de compartilhar nosso vídeo e deixar o seu like ali, tá bom? Vai estar me ajudando bastante para a glória do Senhor nosso Deus. E você não paga nada por isso. Você não tem nenhum custo. Vai só estar me ajudando a divulgar a palavra do Senhor e falar como assim realmente ela é. Deus te abençoe e tenha um ótimo dia.